galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a história de Esther, uma jovem bonita e corajosa. Deus a usou para salvar o povo hebreu de um grande perigo. Vem comigo escutar essa linda história e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tchau! Havia, no antigo Império Persa, uma jovem chamada Esther, uma judia que vivia com seu primo Mordecai em Susã, a capital do reino. O rei Assuero governava com poder absoluto, e sua rainha era uma mulher chamada Vasti. Um dia, durante uma grande festa, o rei ordenou que Vasti se apresentasse diante dos convidados para mostrar sua beleza. Porém, Vasti recusou o pedido, o que causou grande ira no rei. Como resultado, Vasti foi destituída de seu posto, e o rei decretou que uma nova rainha deveria ser escolhida entre as jovens do reino. Esther foi levada ao palácio junto com muitas outras jovens para se apresentar ao rei. Apesar de seu passado humilde, Esther encontrou graça aos olhos de todos no palácio, incluindo o rei, que logo se encantou por sua beleza e bondade. Ele a escolheu como nova rainha, sem saber que ela era judia, pois Mordecai lhe havia pedido para manter essa informação em segredo. Enquanto isso, Mordecai, que sempre permanecia próximo ao palácio para cuidar de Esther, descobriu uma conspiração contra o rei. 2 oficiais do reino haviam planejado assassiná-lo, e Mordecai, preocupado com a segurança de Assuero, avisou a rainha Esther, que, por sua vez, relatou a informação ao rei em nome de Mordecai. A traição foi desmascarada, e os conspiradores foram punidos, enquanto o nome de Mordecai foi registrado no livro de crônicas do rei, um registro que mais tarde se mostraria importante. Havia, no entanto, um homem poderoso no reino chamado Amã, que ocupava o cargo mais alto entre os oficiais do rei. Ele exigia que todos se curvassem em sua presença, mas Mordecai, que era fiel a Deus e seguia as tradições do povo judeu, se recusava a prestar essa reverência. A postura de Mordecai enfureceu Amã, que, ao descobrir que Mordecai era judeu, planejou destruir não apenas ele, mas todos os judeus do reino. Amã convenceu o rei Assuero a emitir um decreto para exterminar o povo judeu em uma data específica, apresentando os judeus como uma ameaça ao reino. Sem saber das verdadeiras intenções de Amã, o rei concordou, selando o decreto com seu anel real. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco, um sinal de luto profundo. Ele enviou uma mensagem à rainha Esther, implorando para que ela intercedesse pelo povo diante do rei. Esther, no entanto, sabia que se aproximar do rei sem ser chamada era arriscado e poderia custar sua vida. Mas Mordecai a lembrou de que talvez ela tivesse sido colocada como rainha justamente para esse propósito, para salvar seu povo em um momento tão difícil. Diante das palavras de Mordecai, Esther tomou uma decisão corajosa. Ela pediu a todo o povo judeu em Susã que jejuasse e orasse por 3 dias. Ela mesma, junto com suas servas, também se dedicaria ao jejum e à oração. Esther buscava a ajuda e a força de Deus, pois sabia que precisaria de uma coragem extraordinária para enfrentar o rei Assuero. Após 3 dias, Esther vestiu suas roupas reais e se apresentou na entrada do salão do trono. Embora o coração dela estivesse acelerado, sua fé em Deus lhe dava a confiança necessária. Quando o rei a viu, ele estendeu seu cetro dourado para ela, um sinal de que Esther estava sendo aceita e poderia se aproximar. O perigo estava superado, pelo menos por enquanto. O rei Assuero perguntou a Esther o que ela desejava, e prometeu conceder-lhe até metade do reino. Com sabedoria e cautela, Esther não revelou imediatamente o pedido sobre seu povo. Em vez disso, ela convidou o rei e Amã para um banquete especial que estava preparando para eles. O rei aceitou o convite, e Amã, cheio de orgulho, não imaginava que Esther estava tramando para revelar sua verdadeira intenção. A coragem e a sabedoria de Esther estavam apenas começando a se mostrar. Ela confiava que, no momento certo, Deus lhe daria as palavras e a oportunidade de salvar seu povo. No dia do banquete, o rei Assuero e Amã compareceram, e o ambiente estava repleto de luxo e delícias. O rei, curioso para saber o pedido de Esther, mais uma vez perguntou o que ela desejava, prometendo atender qualquer pedido dela. Esther, porém, com uma sabedoria silenciosa, respondeu com calma e convidou o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte. Amã saiu do primeiro banquete cheio de orgulho,
sentindo-se ainda mais importante por estar na companhia do rei e da rainha. No entanto, ao ver Mordecai na entrada do palácio, que novamente se recusou a curvar-se diante dele, Amã sentiu sua fúria crescer. Decidido a vingar-se, ele mandou construir uma grande forca para Mordecai, planejando executar seu inimigo em breve. No segundo banquete, Ester finalmente revelou seu pedido ao rei. Com coragem, ela contou que seu povo estava em perigo e que alguém havia planejado exterminá-los. Ela implorou ao rei que poupasse sua vida e a de seu povo. O rei ficou chocado ao ouvir isso e perguntou quem havia feito tal coisa. Ester, então, apontou para Amã e disse: "O inimigo é este homem perverso, Amã." O rosto de Amã ficou pálido, e o rei, tomado pela fúria, deixou a sala, incapaz de conter sua raiva. Quando o rei Assuero saiu do salão, Amã ficou desesperado. Ele sabia que seu plano maligno havia sido descoberto e que sua vida estava por um fio. Em um último ato de desespero, Amã implorou a Ester por sua vida, jogando-se aos pés da rainha, mas a situação só piorou para ele. Ao retornar, o rei encontrou Amã junto de Ester e interpretou a cena como uma afronta ainda maior. A fúria de Assuero aumentou, e ele ordenou que Amã fosse levado imediatamente. Um dos servos do rei, ao ver o desespero de Amã, mencionou que uma grande forca havia sido construída na casa de Amã, destinada a Mordecai, o homem que havia salvado a vida do rei. Assuero, indignado com o plano de Amã, ordenou que ele fosse executado na própria forca que preparara para Mordecai. Assim, o plano perverso de Amã terminou, e ele foi punido pelo próprio mal que havia planejado contra os judeus. Com a queda de Amã, o perigo para o povo judeu ainda não estava completamente resolvido, pois o decreto que ordenava a destruição dos judeus continuava em vigor. Na lei persa, uma ordem emitida com o selo real não podia ser revogada. Mordecai e Ester precisavam de uma solução urgente para proteger seu povo. Ester, mais uma vez, foi até o rei Assuero e suplicou por misericórdia, pedindo que algo fosse feito para reverter o decreto de Amã. O rei, que confiava agora profundamente em Mordecai e reconhecia sua lealdade, deu a ele autoridade para escrever um novo decreto em nome do rei. Mordecai então redigiu um novo decreto, permitindo que os judeus em todas as províncias do reino se defendessem de qualquer ataque. O novo decreto foi enviado rapidamente, e os judeus, encorajados pela oportunidade de se protegerem, prepararam-se para o dia marcado no decreto de Amã. Quando o dia chegou, os judeus estavam prontos e unidos. Com a ajuda de Deus e o apoio das autoridades locais que respeitavam Mordecai, os judeus conseguiram se defender de seus inimigos. A coragem de Ester e a lealdade de Mordecai haviam transformado um dia de terror em um dia de vitória. Com a vitória sobre seus inimigos, o povo judeu celebrou com grande alegria e gratidão. Mordecai instituiu que aquele dia de livramento fosse comemorado todos os anos como a festa de Purim, um tempo de festas, doação de alimentos e ajuda aos necessitados. Purim se tornaria uma das celebrações mais importantes do povo judeu, lembrando a todos a proteção de Deus e o triunfo da justiça sobre o mal. Ester permaneceu como rainha, e Mordecai foi elevado a uma posição de grande honra no reino. Seu exemplo de lealdade e coragem inspirou respeito e admiração, tanto entre os judeus quanto entre os persas. Com sabedoria, ele ajudou a conduzir o povo, garantindo que vivessem em paz e segurança. A história de Ester continua sendo contada até hoje como um símbolo da importância da coragem e da fé. Ela mostrou que, mesmo em meio a desafios assustadores, Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. A coragem de Ester e a sabedoria de Mordecai ensinaram ao povo judeu e a todos nós que, quando buscamos a justiça e colocamos nossa confiança em Deus, Ele é fiel para nos proteger. Já se inscreveu no canal? Não! Aproveita para se inscrever agora! E aproveita para ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e também deixa o like. Tchau!